A paz do Senhor, neste versículo, Deus vai falar contigo. Evangelho de João, capítulo 10, eu vou ler o 4 e depois vou ler o 11, que diz assim: E quando tirar para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ouve e segue, porque conhece a sua voz. O 11. Eu sou o bom pastor dá a vida às suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um versículo muito pregado, muito falado. Nós vamos ver que Jesus está pregando acerca do bom pastor. E ele está falando dele mesmo aqui, amados irmãos. Nós sabemos que Jesus aqui ele fala justamente de uma forma muito especial, porque ele olha para nós e nos vê como ovelhas, né? E a ovelha, ele é um animalzinho muito sensível, muito meigo, e ele precisa de alguns cuidados, porque ele é bem inocente, a ovelha do Senhor, aquele que serve, né? Então a gente vai ver, e o Senhor nos trata assim, porque ele fala assim, olha, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, né? Certamente o pastor ele vai até o curral, ele vai abrir a porteira e vai entrar pelo lugar certo. E ele entra e as ovelhas o conhecem, ouve a voz dele e conhece e sabe, né? Quem é ele. E é quando ele entra e atrás para fora, né? Louvado seja Deus. E quando ele traz para fora, ele vai adiante delas. Então aqui a gente vê o cuidado de Deus. Sempre quando nós aceitamos Jesus como Senhor e como Salvador, ele está dizendo: você é minha ovelha e eu sou o teu pastor. E é eu que vou na frente de você. Não tem como Deus ir do lado ou atrás. Ele tem que ir na nossa frente. Por quê? Porque a partir do momento em que nós nos tornamos ovelhas, irmãos, vai ter um mercenário. E o mercenário ele vai se apresentar muitas das vezes para nós como se fosse um pastor. Mas nós vamos ver a diferença aqui no texto, porque Jesus ele vai na frente justamente para nos defender e até muitas das vezes para falar por nós, para entrar em justiça em favor. E aí ele fala assim, olha, mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, aquele que é ovelha e tem Jesus como pastor, conhece a voz dele. E sabe quando alguém chega e quer se apresentar como pastor, quer falar como pastor, mas a gente não reconhece a voz, porque nós conhecemos o timbre da voz de Deus. Amém, amados irmãos? Quem tem intimidade com o Senhor sabe. Louvado seja Deus. Eu nunca me esqueço de algo que o Senhor permitiu eu passar, amados irmãos, isso no mundo espiritual. Um dia o Senhor me deu uma visão. E nessa visão, juntamente com o sonho, claro, o adversário ele entrou no meu quarto. E ele entrou no meu quarto e ele falou comigo como se fosse o Espírito Santo. Só que o que ele falou para mim não consentia com aquilo que Deus costuma falar para mim. Porque o Senhor sempre disse assim para mim: vai em frente, eu sou contigo. Você vai ser vencedor, você vai vencer. Eu te ajudo, eu te esforço. Neste dia, a voz era meiga. Mas ele dizia assim para mim, não adianta orar. Não adianta, você não vai conseguir. Mas falava meigamente, irmãos. E aquilo, na visão ali, no sonho que eu estava tendo, eu olhei bem para aquela figura e eu disse, meu Deus, o Senhor está falando para mim que não adianta eu orar, que eu tenho que parar. Porque o timbre da voz, a maneira dele se expressar era a forma que o Espírito Santo sempre falava comigo. Louvado seja Deus. Mas daí, na hora, eu falei, não. O Senhor não fala assim. O Espírito Santo de Deus, ele não fala desse jeito. Ele não fala pra gente desistir. Pelo contrário, ele nos abraça, ele nos ajuda, ele nos esforça. Ele ora quando nós não temos condição de orar. Aleluias. E foi nesta hora que outro entrou no meu quarto. Só que ele não se dirigiu, palavra nenhuma. E neste momento, amados irmãos, eu acordei do sonho. E eu fui para o joelho, eu fui orar. E eu disse, Deus, fala comigo, porque eu preciso entender o que o Senhor está me mostrando aqui.
Como assim eu não vou vencer? Como assim, Senhor? O Senhor está falando para mim que eu não preciso orar, que eu não vou conseguir. E na hora, me veio ao coração que quem estava se passando pelo Espírito de Deus era o adversário. Louvado seja Deus. Mas mesmo assim eu orei no oculto, no secreto com o meu Deus, porque quando eu quero, irmãos, que Deus fale comigo, eu não abro a minha boca não, no mundo espiritual, para o adversário saber o que eu estou falando. Eu oro no meu secreto com Jesus. E eu disse para ele, Senhor, confirma para mim se é realmente de fato o que eu estou entendendo. E eu fui fazer uma visita para uma serva, na qual Deus usa ela poderosamente em profecia. Ela estava doente. E eu fui lá e nós oramos tudo. E antes de eu sair, o Senhor tomou ela em profecia e disse, sim, quando ele estava no quarto falando contigo, eu entrei no quarto. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali eu entendi que Deus estava falando, que quem estava se passando pelo Espírito Santo de Deus era o adversário, falando comigo, chamando eu de filha. Não adianta, filha, orar. Não adianta, filha, você fazer assim. A meiguice e o jeito de falar era aquele, mas a fala em si não era o Senhor. Mas Deus permitiu ele entrar. Sabe por que Deus permitiu ele entrar aqui e se passar pelo Espírito Santo de Deus? Porque Deus saberia que Deus sabia que eu ia conhecer a maneira que Deus fala. O jeito que Deus fala conosco, que jamais o Espírito Santo de Deus se apresentaria para mim daquela forma, daquela maneira. E aqui nesta palavra, o bom pastor está dizendo que jamais ele vai deixar a sua ovelha para trás ou sozinha. Ele vai na frente, mas ele vai guiando, ele vai iluminando, ele vai tirando os espinhos, ele vai afastando as moscas, ele vai tirando os tropeços e ele vai levar para um lugar seguro, um lugar calmo. Aleluias. Porque é nessa hora que Jesus fala aqui a respeito do mercenário. Porque o mercenário, quando aparece o lobo, ele não defende a ovelha. Aleluias. Ele, pelo contrário, foge e deixa a ovelha sozinha à mercê do lobo. E nós sabemos que o lobo mata, que o lobo ele judia da ovelha, que ele vem para roubar, para matar e destruir, porque esse é o papel do mercenário. Aleluias, louvado seja Deus. Então o Senhor, que é o bom pastor, diz assim, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite aqui? Se você tem um bom pastor e você é a minha ovelha, labassuri cândera, labassai, de maneira nenhuma o adversário vai se apresentar a você e vai ser o seu pastor. De maneira nenhuma o adversário vai se apresentar a você com bandejas e com falas e com situações aonde eu não estou. E você automaticamente vai conhecer a minha voz, a maneira que eu trato, a maneira que eu falo, a maneira que eu zelo. Porque Deus, muitas das vezes, irmãos, permite que o adversário se apresente a nós para ver se nós estamos firmados nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E muitos que dizem que são servos, que servem a Deus, na maioria das vezes que o adversário se apresenta a eles, se passando como bom pastor, se passando como aquele que vai ajudar, que vai auxiliar, e na verdade não é o Senhor, mas é ele preparando um laço para você cair, ele oferecendo uma comida estragada para você comer. E Deus nesta noite com esta palavra está dizendo, sim, o adversário se apresenta sempre como um bom pastor, como um bom amigo, como alguém que tem para ajudar, como alguém que tem para você comer, como alguém que tem para você beber. Aleluias, mas é mercenário. Ele quer destruir você, ele quer que você morra, ele quer que você se perca. Por isso, Deus com esta palavra diz, se aproxime de mim que sou o bom pastor, porque a minha voz é inconfundível e você será a minha ovelha e eu serei o seu bom pastor. E te levarei a águas tranquilas, te levarei no caminho da retidão e vou iluminar os seus passos e vou tirar os falsos pastores que estão se apresentando em muitos lugares hoje na terra, através de profetas, através até mesmo
de pessoas que estão dirigindo igrejas, sim, irmãos. Por isso é necessário ouvir a voz do Senhor, conhecer a palavra, conhecer a forma que o nosso Deus fala, a forma que Ele nos trata e a maneira que Ele se apresenta. Sim, porque Deus, através de Jesus Cristo, se apresentou como um bom pastor, aquele que vela, que cuida, que trata as feridas e que tem alimento e que tem refrigério para a alma cansada, que dá a ovelha. Aleluias. Deus te vê como ovelha. E é por isso que Ele te trata com tanto zelo, com tanto carinho. E é importante, não somente Deus vê você como uma ovelha, mas você vê Jesus como um bom pastor, para que não haja ali contradição ou confusão quando o adversário se apresentar a você. Porque da mesma forma que ele se apresentou a mim aqui aquela noite, dizendo que não adiantava orar, mas meigamente, irmãos, meigamente, a ponto de eu questionar, Senhor, o Senhor está falando, entendeu? Mas o Espírito de Deus não me deixou confusa e não me deixou desapercebida e nem muito menos enganada. Porque Ele mesmo falou ao meu coração quando eu fui orar que não era Ele e depois ainda levantou profeta. Aleluia, não tinha falado nada para ninguém, irmãos, para testificar e dizer, não era eu, era o adversário. Então é para que a gente vigiar, irmãos, para a gente cuidar. Que estamos vivendo em que tempos onde está cheio de lobos, tempos onde está cheio de mercenários, pessoas que só querem usufruir da lã, do óleo, da gordura, de tudo que a ovelha tem, mas não quer beneficiar, não quer fazer com que essa ovelha alcance o mérito maior que é a salvação. Por isso nós temos que nos preocupar. Quem é que está nos dirigindo? Quem é que está ao nosso redor? Quem é que está levando o alimento? Quem é que está trazendo a água? É o bom pastor? É o verdadeiro pastor que Jesus Cristo representa aqui nesta palavra? Aleluia. Tudo isso nós temos que parar e ver para não sermos enganados, para não sermos levados a lugares que vai nos levar à perdição e até mesmo perder a nossa salvação. Temos que prestar atenção e vigiar sobre isso, porque a palavra de hoje é cuidado com os mercenários, cuidado com os lobos, porque Jesus Cristo veio para morrer por mim e por você, e veio para dar vida e vida eterna, amém? E somente o bom pastor, que é Jesus Cristo, nos dá a verdadeira vida. Amados irmãos, curta, comenta e compartilha essa palavra.